Olá você, estamos de volta com mais o Ciência e Pesquisa. O Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, e da GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, com a Unisul TV. Bom, sabemos nós que o Ciência e Pesquisa caracteriza-se por trazer para conversarmos em entrevistas professores, cientistas e pessoas que têm tido um trabalho relevante em nossa comunidade. Hoje, o programa tem a honra de receber o presidente da Câmara de Vereadores, João Batista Andrade, conhecido por nós todos como Sargento Batista. É um prazer ter conosco, vereador. O prazer é meu, professor. Realmente estar aqui na Unisul, nesse programa, né, que eu tenho a oportunidade de assistir sempre que posso, é um desafio, é uma honra, porque, de fato, sabe que aqui trata-se de questões relevantes. Né? Perfeito. Vereador, posso tratá-lo assim? Fique à vontade. Tubarão é uma das cidades polo do sul de Santa Catarina, né? Tubarão, Criciúma, são cidades que destacam e têm alavancado toda a economia. Como é que você, como presidente da Câmara de Vereadores hoje, né, que já tem passado por secretarias municipais na nossa Tubarão, tem feito um trabalho realmente relevante na minha perspectiva e na perspectiva da população. Como é que o senhor vê as possibilidades de Tubarão nesse futuro próximo? Bem, o que se percebe, né, é que, de fato, a nossa cidade, que já foi há muitos anos atrás realmente o polo do sul do estado, com o tempo acabou perdendo essa posição para Criciúma. Teve, sem dúvida nenhuma, a questão industrial, a questão econômica, mas teve também a questão política. Então, Criciúma acabou, vamos dizer assim, recebendo uma evolução bastante considerável com relação ao Tubarão. Posso interromper pela própria questão do carvão, né, que no momento histórico também alavancou aquela... Exatamente, tanto a questão cerâmica como o carvão principalmente. Claro. Né? Mas aqui também o ERA, com relação à própria companhia siderúrgica, a estrada de ferro, né, Eletrosul, enfim. Mas o que se percebe hoje é que os municípios, e aí Santa Catarina tem uma característica interessante por ela não ter metrópoles, né? Não ter grande metrópole. Isso é interessante do ponto de vista até da qualidade de vida, porque, de fato, nós também não temos os grandes problemas sociais que os grandes centros possuem. Mas Tubarão, de uma maneira, eu diria, bastante equilibrada e sustentável, tem crescido nos últimos anos de uma forma vistosa, né? Nós todos conseguimos perceber isso. Então, o que eu percebo é que com essa, vamos dizer assim, com esse crescimento, com essa possibilidade de crescimento, até com tudo que nós temos hoje relacionado aí à infraestrutura, né, nós estamos, penso eu, no caminho certo e temos a possibilidade aí de voltarmos a ser o grande centro da região sul. Já o somos na nossa micro-região da Murel, mas sem dúvida nenhuma, e não sozinha, junto com os demais municípios, estamos aí dando uma demonstração de um crescimento sustentável que eu acredito que estamos prontos para o século que realmente estamos vivendo. Os desafios que vêm por aí, né? Perfeito. Uma outra questão interessante, e a gente fala aqui até para você que nos assiste, né, da relevância também do trabalho da Câmara de Vereadores de Tubarão, sargento, vereador, advogado, né? Como você vê, por exemplo, hoje a dinâmica da Câmara de Vereadores na relação com a população? Existe hoje um trabalho bastante intenso, uma relação bastante forte população-Câmara de Vereadores? Bem, Gilson, para te ser sincero, não como eu gostaria que fosse. Na verdade, a questão política, principalmente, na nossa cidade, ela vem, de uns tempos para cá, sofrendo, né, alguns, vamos dizer assim, embates, de forma que tem fugido, no nosso entendimento, ao papel principal, principalmente do vereador, que é esse. Interagir com a população e fazer com que aqueles anseios, né, sejam, vamos dizer assim, atendidos por aqueles que efetivamente têm o poder, seja do próprio legislativo, através da lei, através das normas para atender, vamos dizer assim, comportamentos, enfim,
seja através do Executivo, né, que tem aí o orçamento, tem a parte, vamos dizer assim, de execução mesmo, como o próprio nome diz, para atender aqueles anseios em termos materiais da população. Então, acho que esse papel, infelizmente, a meu ver, nós temos procurado dar essa dinâmica, apesar de estarmos também há pouco tempo nessa condição, né, da presidência, até mesmo porque, como o amigo falou, até março eu fiquei por 5 anos praticamente na secretaria do município. Exato. E aí é um outro papel. Claro. Então hoje a nossa perspectiva, a nossa visão é de justamente levar o poder público, o legislativo principalmente, à população, ou seja, discutir com a população. Perfeito. É interessante isso, até porque essa interação é fundamental, né? E acredito particularmente que é um momento, né, em que se passa, e que daqui a pouco mais, com a sua bela condução, é possível que se consiga efetivamente voltar, né, àquelas dinâmicas naturais da própria Câmara que tem feito para Tubarão. Vereador, uma questão que as pessoas estão comentando muito hoje é a questão da violência, por exemplo, na nossa região, né, no município de Tubarão e também no Brasil como um todo. A que se atribui essa violência e, fundamentalmente, essas discussões que se tem muito hoje, muito claras, de se diminuir a maioridade penal, por exemplo? Como é que o vereador vê isso? Qual é a perspectiva? Existem soluções que se possa resolver? Até porque, vou lhe adiantar uma coisa, né? As pessoas falam, porque vamos reduzir a maioridade penal. Na verdade, existem uma série de questões para se discutir acerca disso, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria lei, a legislação, não é? Então, são entraves que não permitem, até porque se você vai reduzir para 17, 16, 15, 14, 13, 12, prende no berço, né? Como é que o sargento vê isso, o vereador? É assim, Gilson, até eu acho bastante interessante e vou me permitir, inclusive voltando ao questionamento anterior, dizer o seguinte, e tem tudo a ver com o tema, que de fato a participação, né, de líderes, de pessoas que fazem trabalho comunitário, em discutir a vontade do povo e também, vamos dizer assim, buscar as respostas àquilo que se anseia, é fundamental. E o papel do legislativo é esse. Então, por isso eu dizia que não está como a gente, apesar de nós termos feito uma interação com a sociedade bem mais do que se fazia antes, a gente percebe isso, até porque todas as quintas, principalmente, nós estamos trazendo algum tema para a Câmara de fora para ser discutido com a sociedade, e isso tem engrandecido a nossa participação, como é o caso, falando em segurança, do própria questão do presídio regional. A comunidade nos pediu, agora recentemente, com relação a essa questão de deixar presídio feminino, onde hoje é o presídio regional, nós criamos uma comissão com 3 vereadores que se reuniu com a comunidade, foi no prefeito, foi no Estado e tem discutido, e é por aí que vem a solução. Muito interessante, particularmente ouvindo de vocês. Exatamente, e assim é que nós pretendemos realmente dar uma dinâmica, pelo menos em termos, vamos dizer assim, filosóficos dentro da Câmara, para que se interaja de fato com a comunidade, mas efetivamente trazendo os resultados. Mas com relação à segurança especificamente, e aí, vamos dizer assim, é bastante polêmico o assunto, mas por outro lado, para mim, me parece muito simples, porque de fato o problema que nós estamos vivendo hoje com relação à segurança tem a ver com a nossa sociedade. É a mesma coisa dizer que o político é corrupto ou que o policial é corrupto, e eu sou político e sou policial também, apesar de estar na reserva, né? Mas a gente ouve muito isso, por quê? Porque político ou policial está na linha de frente, como outras profissões, como jornalista, enfim. E muitas vezes um fato equivocado de um ou outro isoladamente, ele acaba refletindo no todo. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é que a nossa condição de sociedade hoje, ou de violência, ou de insegurança, ela tem a ver com a nossa sociedade e aí tem a ver com a formação e eu diria a questão familiar. Quando se fala em maioridade, ou maioridade penal no caso, podemos levar para o lado, por exemplo, da permissão para dirigir.
Bom, nós sabemos que hoje já pode votar com 16 anos. Não é obrigatório, mas é facultativo dos 16 aos 18. Bom, aí as pessoas dizem, por que não pode dirigir? Entra nessa questão, foi escolhido 18 anos por um parâmetro, né? Claro que através de estudos, através de uma conclusão, que se chegou que nessa idade se tem a maturidade e tal, e que pode-se então ter essa responsabilidade. Mas, por outro lado, eu como policial, tive a oportunidade de abordar, ou então a equipe que trabalhava comigo abordar e vir trazer o problema, dizendo, não, mas o rapaz tem 17 anos e 11 meses, por que não pode? Eu digo, olha, não pode porque é 18, porque se for 17 anos, 11 meses, 29 dias, aí o de 17 anos, 11 meses, 28 dias também, que é 27 dias também, e vai chegar a zero. Exatamente. Então não há, tem que ter um limite, e o limite estabelecido foi esse. E aí, nesse caso, eu queria, assim, para não me estender muito, dizer o seguinte, que de fato, na questão da legislação, eu acho que nós já temos legislação que chega. Exatamente. O que falta é efetivamente fazer com que a legislação seja cumprida. Perfeitamente. Olha, vereador, está muito interessante isso. Eu quero voltar a conversar já no bloco seguinte esse assunto, e tem uma outra questão interessante, que é a necessidade e a intenção da universidade em participar junto com os poderes municipais dos projetos que acontecem na cidade. Pode ser? Claro. Fazer um breve intervalo e já voltamos. Bom, estamos conversando com o vereador, presidente da Câmara dos Vereadores, João Batista de Andrade, Sargento Batista, falando sobre Tubarão, sobre segurança, sobre as possibilidades e perspectivas. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao nosso entrevistado, ao Sargento Batista, no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.